Bem-vindo, internauta, este é o esporte.com. Hoje vamos falar do empate do Cruzeiro com a Portuguesa e da vitória do Atlético sobre o Criciúma na Arena Independência. Comigo aqui no estúdio, Rômulo Abreu e Guilherme Guimarães. E aí, Rômulo, como é que você está hoje? Tudo bem? Tudo bem, Leandro? Tudo bem, Guilherme? Bem-vindo, internauta aí, que acompanha a gente aqui no Super FC para falar dessa rodada do Campeonato Brasileiro, esse retorno do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro pós-Copa das Confederações, né? E os times mineiros começaram com vitória, empate, mas ainda acho que eu esperava mais deles, né? A gente vai comentar essas situações aí dos três times mineiros aí. E você, Guilherme, tá bem hoje? Tá tranquilo? Tá mais calmo? Voltou do Rio, né? Não, tranquilo. Vamos falar aí dessa rodada aí, da sexta rodada. Sexta rodada. Brasileiro da Série A, Cruzeiro, Atlético, na pincelada no América também, que jogou no fim de semana. E, mais uma vez, decepcionou no Horto, né? Ah, mas não dá pra contar com o América, né? O América, vamos ver, começar falando do América. O América empatou em 2-2 com o Paraná Clube na última sexta-feira no Independência. Um joguinho até bom, bacana, o pessoal correu pra caramba lá, mas o que aconteceu foi o de sempre, né? O América saiu na frente, deixou o Paraná virar, e aí fez o gol de empate, e o Lúcio Flávio do Paraná, aquele camisa 10 que jogou no Atlético, fez um golaço lá, Ronaldinho Gaúcho. E teve a felicidade de errar um pênalti, né? E aí o América continuou nesse... Claro, ele ainda tá... Vou até confirmar a classificação do América aqui, mas ele ainda tá bem na tabela de classificação, né, Guilherme? Ele deu sorte, né, por ter conseguido na reta final, antes da parada da Copa das Confederações, emendar 4 vitórias, né? De conseguir fazer uma boa pontuação. Em casa, o América não pode dar esse mole e perder pontos, como fez com o Paraná, e até mesmo antes da parada da Copa das Confederações. O América está na 5ª posição, tem 13 pontos ganhos, a mesma pontuação do Figueirense, que também está com 13 pontos. Só que aí o detalhe é a Chapecoense. O América é o 5º com 13, a Chapecoense já está Mas aí... Guilherme, a questão da Chapecoense é que eles estão fazendo um campeonato que ninguém esperava. Já são 6 vitórias e um empate. Conseguiu uma vitória muito boa diante do Asa de Arapiraca na sexta-feira e sobrando, podia ter feito mais gols. Então, a Chapecoense, na verdade, é que está num ritmo diferente dos outros clubes, né, Rômulo? Mas aí também tem muito campeonato pela frente e a tendência é que esse ritmo alucinante da Chapecoense dê uma reduzida, né? Mas não é bom deixar distanciar muito. A América deu sorte, porque ficou barato não ter perdido pelo pênalti, né? Que o Luiz Flávio desperdiçou. Permaneceu na posição que ele estava antes do jogo, que era o 5º lugar, mas deu mole aí de deixar o Paraná Clube tomar a frente dele, que se não me engano o Paraná Clube entrou para o G4, né? Não entrou não, ele é o 7º colocado agora. Então foi resultado de momento, que ainda tinha que foi naquele momento, porque ainda não tinha rodada. A questão do Paraná Clube é que ele é um adversário direto nessa briga de vaga. Ou a gente pensando no campeonato da Série B, a gente já tem 3 times catarinenses na zona de classificação para a Série A. Eu, particularmente, duvido muito que os 3 estejam nesse nível que eles estão agora. Vamos ver como vai acontecer, como vai continuar esse Campeonato Brasileiro. E no meio dos 3 times catarinenses tem o Palmeiras, que está com 15 pontos. O América é o outro time que está na briga também, mas aparece com 13 pontos. O detalhe do América é que ele tem perdido pontos em casa. E a gente sabe que, se tratando de campeonato de pontos corridos, o fundamental é você pontuar em casa, é você fazer o seu dever de casa para aí sim tentar beliscar uma vitória ou outra fora de casa. E tem um jogo duríssimo contra o Internacional na quarta-feira, às 9h50, lá em Caxias, contra o Internacional. Moscou brasileira. Vai ser difícil. Você viu? Parecia que estava jogando na Rússia. Ontem, e o Internacional meteu 5-3 na bola laranja, né? e névoa, aquela neblina. Impressionante. E vai ter um jogo duríssimo contra o Internacional, que é um time que a gente sabe que é bem superior ao América e que não deve dar chance ao time na quarta-feira. Mas, obviamente, se quer classificação na Copa do Brasil, assim como também quer continuar bem na Série B do Campeonato Brasileiro, é fundamental fazer o que tem que fazer fora de casa, que é beliscar o empate, de vez em quando vencer. O negócio do América, a questão do América é destacar, critiquei a chegada desse Andrei Giroto, apesar de ser um pouco cedo para detalhar o trabalho do garoto, mas ele tá saindo muito bem. Ele fez
2 gols, né, no jogo. Ele fez os 2 gols do Já América. tinha feito gol também. Aí você vai criticar o cara? Não é. Justamente, ele é um jogador que veio do Metropolitano de Santa Catarina, né? Uma equipe de, digamos assim, da terceira prateleira, do terceiro, quarta prateleira. talvez o terceiro escalão do futebol catarinense. Então isso já é pra gente que está acostumado a tentar, pelo menos, tratar o América como uma equipe de muito respeito, apesar que o próprio América, às vezes, se sujeita ao contrário, mas aí a gente foi e realmente comentamos sobre a chegada de alguns jogadores, esse Andrei Giroto foi um deles. Mas está mostrando um bom trabalho dentro daquilo que o técnico Paulo Comelli propõe para o jogador, ele tem se mostrado uma peça importante. E o América enfrenta no próximo sábado, às 4h20 da tarde, pela 8ª ou 9ª rodada, hein? Oitava rodada, o Bragantino, 9º colocado do Campeonato Brasileiro, da Série B, e novamente na Arena Independência, então a gente não pode pensar em outra coisa que a não ser a vitória, né, Romulo? Tem que vencer o Bragantino. Tem que vencer. O América tem que... Esses adversários que a gente vê, o Bragantino também é um time que tá caindo mesmo, tá numa decadência horrorosa, tem que vencer mesmo e... De fato, é uma coisa que o Paulo Comelli vem falando todos os jogos, sobretudo no Independência, que ele ainda não conseguiu detectar o motivo pelo qual a América não consegue render em casa, né? A gente não pode nem dizer que, com todo respeito à América, que é pressão da torcida, né? Porque, afinal de contas, não são jogos que lotam e tal. Então, precisa de retomar as vitórias em casa, que, se não me engano, já tem 4 meses que a América não vence no Independência. Tem empatado muito, né? Assim, não é tão desastroso assim, porque tem empatado, mas tem que vencer em casa mesmo. Tem que vencer. Sobretudo esses adversários aí que estão próximos do América, até porque ainda está no início do campeonato, então a diferença de pontos é muito pequena ainda. Então, esses tropeços, empates e derrotas aí de bobeira que o time vem dando, e sem contar o sofrimento que o time vem enfrentando. Todo jogo, né? Teve contra o Oeste, foi um 4x3 aí com um jogo na Bacia um gol na Bacia das Almas do Thiago Alves. Na sexta-feira foi a mesma situação, tava ganhando, aí leva uma virada, tem que correr atrás do resultado e jogando sufoco. o que é impressionante. Funcionando a pressão, né? O América tem funcionado mais na pressão. O que é impressionante é que o América não estava jogando mal contra o Paraná Clube. Foi um jogo interessante de se ver, por incrível que pareça. Geralmente os jogos do América são jogos um pouco cansativos de se acompanhar. E esse jogo foi um jogo bem alucinante, um ritmo quente do início ao fim, né? Foi um jogo muito bom, inclusive. E agora o pênalti infantil também, né? Vale ressaltar que o pênalti do América, o jogador abriu a mão, a asa dentro da área. Não pode. Esse tipo de situação a gente não pode nem perdoar de um profissional fazendo isso. O time da América é muito inexperiente, realmente, né? O Andrei Giroto, que você estava destacando, de fato, ele parece ser um jogador de confiança do Paulo Comelli, porque ele se manteve no time nesse retorno do campeonato e fez os 2 gols, tá? Foi de certa forma um herói, mas no jogo retrasado do América, ele foi expulso de maneira infantil, no finalzinho do primeiro tempo, quando o time estava ganhando de 3x0. E essa expulsão dele ocasionou um empate em 3x3, ou seja... de repente ele poderia até ter sido punido, mas se manteve no time depois de cumprir a suspensão, sinal de que tem confiança do treinador. Exatamente. Né? Vamos pro Cruzeiro agora? Vamos lá. É difícil falar do Cruzeiro também, né? Cruzeiro empatou diante da Portuguesa, 1x1 no Canindé. Saiu começando já perdendo o jogo aos 4 minutos, já numa bola alçada na área, o jogador da Portuguesa fez o gol. E 10 minutos depois, na sequência, o Bruno Rodrigo fez um gol na bola enfiada no primeiro pau, numa cobrança de escanteio. O Cruzeiro tem mostrado boa presença ofensiva com o trabalho dos zagueiros. Né? Exatamente. O Bruno Rodrigo, principalmente, no Campeonato Mineiro, já mostrou isso na Copa do Brasil também, agora no Campeonato Brasileiro. Mas é pouco, muito pouco. O Cruzeiro perdeu pontos aí para a Portuguesa, que é um time que não vai brigar por nada nesse Campeonato Brasileiro. Não, vai brigar para continuar na primeira divisão. Eu digo para aspirar uma classificação aí a Libertadores, Sul-Americana para esse time da Portuguesa, com o devido respeito que merece a Lusa pela história que tem, mas Sul-Americana já está de bom tamanho para a Portuguesa e o Cruzeiro, se não abrir o olho, eu acho que se pontos esse time da Portuguesa continuar na primeira divisão, já é muito. É muito. Sim, eu também concordo, mas eu digo assim, se eles brigarem por alguma coisa nesse campeonato, será de fato por uma vaga na Sul-Americana. E o Cruzeiro, mais uma vez, desperdiçando pontos aí que não poderia ter desperdiçado. E isso vai fazer falta depois. Eu vou pedir para o Fausto soltar a tabela do Campeonato Brasileiro, rodada e tabela. Tá aí a 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo empatou com o Curitiba lá no Mané Garrincha, Estádio Nacional de Brasília, 2x2. Saiu ganhando de 2x0. E
como o Marcelo Moreno conseguiu perder um pênalti. O Alex, uma assistência e um gol. O Atlético Paranaense empatou com o Grêmio 1-1 no Dorival de Brito. O Náutico perdeu em casa na Arena Pernambuco por 3-1 para a Ponte Preta. 1-1 é o resultado de Cruzeiro e Portuguesa. Antes da gente comentar essa segunda página, 2 detalhes que chamam a atenção. Primeiro, o Ricardo Drubis, que não é mais o técnico do Atlético Paranaense. O que já estava bem previsível, né? E os times do Nordeste, eles eram fortes porque jogavam dentro de suas casas. O Sport na Ilha do Recife, o Náutico nos Aflitos. E o Náutico agora está jogando na Arena Pernambuco. Vai ter que aprender a jogar, vai ter que aprender a jogar num gramado razoável, né? E o detalhe é justamente esse. Dentro dos Aflitos, o Náutico era um adversário a ser batido. Agora ele na Arena Pernambuco, ele é um adversário que vai ser batido. Na maioria das vezes, mais ou menos isso. Aí o Internacional fez 5-3 no Vasco, um jogo alucinante, né? Toda hora saía gol, parecia um jogo de handball. Goiás 1-0 no Vitória. O Bahia perdeu na Arena Fonte Nova por 2-0 para o Corinthians. O Santos conseguiu uma vitória interessante diante do São Paulo Morumbi 2-0. O Atlético venceu o Criciúma com o time reserva por 3-2. E o Botafogo venceu o Clássico lá no Rio. O jogo foi em Volta Redonda, né? 1-0 diante do Fluminense. Gol do Sidorf. Sidorf, um bom jogador, inclusive, né? Muito craque. Tá aí a tabela de classificação do campeonato. A Portuguesa, tô cismado com a Portuguesa. O Botafogo está na primeira colocação com 13 pontos, o Curitiba na sequência com 12, o Vitória tem 10 pontos, o Fluminense tem 9, o Cruzeiro tem 9, Internacional tem 9, Corinthians tem 9 e Grêmio tem 9. Aí, na nona posição, São Paulo com 8, Santos também com 8 pontos. Virando a página, o Bahia com 8, o Goiás com 8, e aí a turma dos 7 pontos, que começa no Atlético na 13ª posição com 7, o Vasco com 7, o Portuguesa também com 7. A Ponte Preta é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento, tem 6 pontos ganhos. Na sequência, Criciúma com 6, Flamengo com 6, Atlético Paranaense com 6. Na lanterna, o Náutico com 4 pontos ganhos. O Vasco com 7 pontos, Paulo Tuori pode dar adeus ao Vasco e quem sabe acertar com o São Paulo. E o que é interessante do Paulo Tuori, Guilherme, é que ele vai sair do Vasco não é só porque o trabalho tá ruim, não. É porque não estão pagando para ele. Aí a pergunta, ele não sabia disso antes de acertar? Mas ele tem, toda vez que você aceita um projeto desse nível, você tem uma esperança de que as coisas vão resolver, de que as coisas vão melhorar, mas não é assim, né? Infelizmente, essa situação você tem que pagar para ver, não tem jeito, né? O Vasco tá devendo todo mundo, então é uma situação muito, muito crítica ao clube lá da Colina. Mas voltando pro Cruzeiro, o Cruzeiro teve, na minha opinião, um problema muito sério, que foi a falta de jogada pelas pontas com o Dagoberto e, claro, a entrada na diagonal do Borges. Esses 2 jogadores, obviamente, não estiveram em campo, logo o Cruzeiro sentiu muita falta disso. Eu já tinha falado, até em outros programas, que o Vinícius Araújo ele não está pronto para ser o atacante titular do Cruzeiro. E eu acho que esse jogo, é claro que foi só apenas um jogo, mas a gente já conhecia o trabalho dele tanto de seleção brasileira sub-20 quanto campeonato mineiro. Você vê que ele tem muito potencial, você vê que ele vai dar muitas alegrias para o torcedor do Cruzeiro, mas ainda não é o atacante que o Cruzeiro precisa. E o Cruzeiro carece de um cara assim. Aí você coloca o Anselmo Ramon no segundo tempo, e o que ele faz? Nada. Perde 2 gols. Perde 2 gols que ele não pode perder. Então, isso é uma coisa que o Cruzeiro precisa realmente pensar num atacante de ponta. A gente falava muito do Marcelo Moreno, que teve esse imbróglio todo na saída dele do Grêmio, na entrada dele no Flamengo, mas antes disso cogitava-se muito a presença dele no Cruzeiro. Você viu que ele no Flamengo, com o time que o Flamengo tem hoje, com todo respeito à grande torcida do Flamengo, esse time é muito ruim, para não falar outras coisas, é horroroso, tá fazendo gol. Aí eu pergunto para você, Rômulo, como o Cruzeiro, primeiro, não tem um atacante de nível para suprir o Borges até hoje? Por que isso acontece no time? Eu acredito que é falta de planejamento, porque o time contratou de uma maneira histórica, né, esse ano. E não se preocupou muito. Na verdade, preocupou porque trouxe Luan, realmente uma... Precisava trazer? Não tem a menor necessidade, assim, acho que eu nunca vou entender porque o Cruzeiro trouxe o Luan. Mesmo porque ele é fraco. Aí trouxe o Ananias que já foi emprestado, fez 2 jogos, se não me engano, né? Assim, 2 como suplente.
Aí apostou muito no Vinícius Araújo e na atual conjuntura, apesar dele realmente não estar pronto, mas a parte do processo de formação de um jogador dele foi ele para jogar mesmo. Na ausência de um jogador como o Borges, que é o titular desse time, acho que tem que colocar ele mesmo. O Anselmo Ramon provou que tem que ser reserva. Não, provou que não pode provar, né? estar. Nem assim como o Leandro Guerreiro e o Everton, o Anselmo Ramon não pode nem entrar em campo. Verdade. O detalhe que eu acho assim, o Vinícius Araújo, é claro que ele precisa de um pouco mais de experiência, mas ele é aquele atacante que é o finalizador, né? Ele precisa que a bola chegue até a área, porque para buscar essa bola ele já perde um pouco do seu, de fato, a sua função, o seu poder. Então o Dagoberto faz muita falta no Cruzeiro por isso, porque ele consegue abrir as jogadas e o setor ofensivo do Cruzeiro fica forte com a presença dele. Ele é que dá aquela ligação da bola que vem do meio para o ataque. E outra coisa que ficou claro para mim no Cruzeiro, já fazendo uma análise mais ampla do antes da parada e agora nesse primeiro jogo, é que Everton Ribeiro e Diego Souza, para mim eles não podem jogar juntos. O Diego Souza, ele desacelera muito o jogo. O Everton Ribeiro também, ele não é muito rápido, ele é mais habilidoso do que ágil. Então o Cruzeiro precisa de um jogador mais rápido no meio-campo para trabalhar com um desses dois. Mas quem seria? Seja com o Diego Souza ou com o Everton Ribeiro. Mas quem seria? Hoje, no elenco, se o Cruzeiro quisesse apostar, aí teria que ser uma peça jovem, porque não tem outro no elenco, seria o Elber, por exemplo. Eu não concordo. O Alisson seria que tá no Vasco, poderia ser esse jogador. Jovem também. Mas é jovem também. Muita aposta. Aí no caso do Elber, na verdade, o Elber também está falando do Vinícius Araújo, a situação do Vinícius Araújo é praticamente idêntica do Elber. O que adianta o Elber entrar no jogo, começar jogando futebol? Eu só citei o Elber. Não, sim, porque ele seria a opção. Ele é o único que tem esse estilo no Cruzeiro. Quando o Dagoberto e quando o Borges estavam jogando junto com o Everton Ribeiro e com o Diego Souza, você via que o time tinha liga, você via que o time tinha situações... Porque o Dagoberto acelerava Exatamente. Do meio pro ataque. Mas aí é por isso que eu não acho que se você perde o Dagoberto ou perde o Borges, você também... O Cruzeiro não pode se dar o luxo de tirar o Everton Ribeiro ou tirar o Diego Souza. Mesmo porque o Diego Souza, ele tá jogando fora de posição. Isso é uma coisa clara. E a outra coisa é que a bola tem que passar por ele. Se a bola não passar por ele, o ataque do Cruzeiro não funciona. Minha opinião o Diego Souza não é camisa 10. O Diego Souza, ele é um 11. Eu apostaria no Cruzeiro, não sei se vocês concordam, jogar com falso 9. Jogar sem... já que tá sem o Borges mesmo, tenta aproveitar essa situação. Pode até colocar o Elber. Eu acho que era o momento de fazer isso. Joga sem centroavante. Você está falando do Vinícius Araújo, que ele precisa dessa bola no pé. Mas jogadores, por exemplo, igual o Fred, não existem mais no futebol moderno. É exceção. Só a seleção brasileira, aí vão falar, a Alemanha também joga porque tem o Gomes, mas o Gomes normalmente é banco na seleção da Alemanha. Não tem ninguém mais com camisa 9, não. Todo mundo movimenta. A seleção brasileira é um outro exemplo, que sem o Fred jogando, é todo mundo rodando, não para de rodar. Futebol hoje, futebol moderno que a gente está acostumado a ver, por exemplo, na Espanha, é isso, é sem um centroavante de fato e todo mundo ali puxando a marcação para todos os lados. Concordo. Agora, só que tem um detalhe. Tem que trabalhar melhor, tem que treinar, né? Para você ter um centroavante, aí eu concordo, para você ter um centroavante, até quero ouvir o Romulo a respeito, você tem que ter um centroavante parecido com o Fred. Porque quando a bola chegar, se chegar uma ou duas vezes, você sabe que pelo menos uma dessas duas ele vai guardar. O Borges desse cara. A questão é que ele machuca. Sim, esse é o detalhe. No caso do Anselmo Ramon, por exemplo, é preferível você deixar o Anselmo Ramon no banco de reservas e apostar no jovem garoto. Porque ele também tem um poder ofensivo. Porque o Anselmo Ramon, ele já provou diversas vezes que na cara do gol ele precisa de 15 oportunidades para fazer um gol. O Anselmo Ramon é fraco. Ele perdeu um gol incrível contra o Palmeiras no campeonato do ano passado. Ele até ganhou aquela camisa lá da Globo, né, do Inacreditável Futebol Clube. Os 2 gols que ele perdeu contra a Portuguesa também é para o Marcelo Oliveira acabar de perder o cabelo que ele tem aqui do lado. Porque não dá mais. O Anselmo Ramon, ele é opção para entrar no final do jogo, Tanto 20 minutos. E ele sabe que perdeu espaço porque o Marcelo Oliveira já inseriu o Vinícius Araújo nesse time titular. Mas, Romo, você concorda com o Guilherme? O que é? Então,
na falta do Borges, eu acho que a melhor opção é realmente usar o Diego Souza como falso 9, até para isso ia contribuir demais para o rendimento do Everton Ribeiro. A gente vê algumas pessoas criticando o Everton Ribeiro, que nos últimos tempos ele teve uma queda de produção, mas o estilo de jogo dele, a função dele é prejudicada com o Diego Souza em campo, com os dois ali, porque fica sem espaço para ele trabalhar pela direita. Então, eu acho que realmente aproveita o Vinícius Araújo mais um segundo tempo, uma situação de ir colocando o jogador mesmo no decorrer do jogo, para não colocar uma responsabilidade enorme nas costas de um jovem. Tanto que o Vinícius Araújo ele tem essa função de origem, de ser um mais centroavantão mesmo, mas ele mesmo já disse aí na volta da seleção que ele está procurando se adaptar e se movimentar mais em campo. Então a gente vê um jogador que, em vez de fortalecer as características que ele tem desde lá da base, ele está tentando se adaptar ao futebol moderno, que é o que você está dizendo. Então, de repente, de fato, ele pode não ser a melhor opção mesmo, porque ele entra em campo, em vez de fazer essa função do Borges, ele tenta fazer o que o Dagoberto faz, o que o Luan faz. O que o Luan tenta fazer, né? Que o Luan tenta fazer. No caso do futebol, a gente está falando de um centroavante fixo, como joga a seleção brasileira, mas a seleção brasileira joga assim porque ela tem um atacante que é um nível um pouco mais alto do que a gente está falando agora, em virtude da mudança do futebol hoje, que todo mundo no futebol marca. Não existe ninguém que não marque. Pelo menos cercar, o primeiro homem no ataque vai cercar. Então não adianta a gente ficar nem discutindo se vai dar certo, se não vai dar certo. É muito difícil para um cara como o Anselmo Ramon hoje, não é nem porque ele também não tem as qualidades que a gente pensa que o Cruzeiro precisa, mas isso é porque é muito complicado para ele mesmo. Mas, obviamente, ele errou 2 gols que não podem acontecer. Uma ele chutou na trave, sem goleiro. Isso ele fez mais difícil, ele mandou no travessão. O gol que ele perdeu de cabeça, faltando 5 minutos para acabar o jogo também, foi um negócio absurdo. Ele cabeçou em cima do goleiro. O Lauro estava parado e ele mandou em cima do Lauro. Eu vi muita gente enaltecendo o reflexo do Lauro. Foi em cima dele a bola. Ok, tem os méritos dele também, mas eu acho que ele foi displicente demais naquela cabeçada. E é o que ele faz sempre, né? Sempre que ele tem uma oportunidade, ele é displicente. Ele finaliza com displicência. Então... Quarta-feira o Cruzeiro tem um outro desafio, né? Enfrenta o time do Atlético Goianiense. Quarta-feira não, desculpa, é amanhã já, terça-feira. É tanto jogo na quarta, né? Tem jogo de futsal na quarta. Joga América, Atlético. Na terça-feira o Cruzeiro enfrenta o Atlético Goianiense e já não tem essa bobagem de 2 gols marcados fora, você elimina, né? Então, é fazer o resultado para levar uma vantagem interessante para Goiânia jogar no Serra Dourada, que hoje é o maior campo de futebol do mundo. É difícil jogar no Serra Dourada, ainda mais com esses campinhos que a FIFA mandou para cá, 105 por 65, né? Eu vou só olhar a classificação do Atlético Goianiense aqui na Série B para dar um parecer mais interessante. Mas, Guilherme, o que você acha dessa partida de amanhã do Cruzeiro? Tem que entrar para ganhar, né? Com certeza. Mas vai jogar em casa, diante do seu torcedor, no horário que ele não é tão adequado, mas cumprindo determinações, a gente já sabe quem. Da emissora, né, também. 9h50 o jogo, numa terça-feira, mas não tem nada na terça-feira na televisão, tem? Mas mesmo assim, né, o jogo terça-feira, 9h50, por que 9h50? Exatamente, eu não entendi também, não. O detalhe, então, é o seguinte, o Cruzeiro precisa fazer o seu dever de casa, o Marcelo Oliveira ainda não confirmou, mas deve repetir a equipe que enfrentou a Portuguesa, o time tem que ser mais incisivo dentro de casa, tem que parar de levar gols no princípio dos jogos, no começo dos jogos, sair atrás no placar para depois tentar reverter a situação, né? Quanto o Internacional também, o Cruzeiro foi para cima, deixou o Inter crescer, o Inter abriu o placar, o Cruzeiro teve que buscar o resultado depois. Então o Marcelo Oliveira tem que dar uma chacoalhada no elenco e pensar também no trabalho dele. Se fosse para eu dar uma nota hoje, acho que eu daria um 5, estaria de bom tamanho para o Marcelo Oliveira. Porque o Marcelo Oliveira ele tem um bom elenco nas mãos, né? Então, começa a levantar uma dúvida se esse time do Cruzeiro é bem treinado. Até porque, assim, eu nem quero criticar o Marcelo Oliveira, mas eu acho estranho ele ainda não ter feito essas experiências com o Diego Souza. Porque desde o início do ano que o Diego Souza não rende o que se espera dele, né? Ele começa a ser um jogador que fica sendo perseguido, né? Teve a polêmica no jogo de sábado. Porque é uma sacanagem com ele. Justamente. Porque começa a dizer que ele é lento e tal, que ele tá gordo. Aí no sábado ele saiu de campo, foi direto pro vestiário, aí começa a criar uma polêmica de que ele não gostou de ser substituído, de repente ele até não gostou mesmo, e de repente ele não está gostando de jogar da maneira que ele tá jogando, né? Porque de fato o potencial mas na verdade dele... o jogador de futebol não tem que gostar, né?
Ele tem que render. Mas aí cabe o treinador ver como esse jogador rende melhor. É o treinador que tem que chegar lá e falar assim, olha, você vai jogar na diagonal no meio, você vai jogar, sei lá, cortando a lateral esquerda. É assim que o treinador faz, porque o treinador já visualiza o esquema de jogo dele na cabeça, na prancheta, no iPad, seja lá onde for, e determina para os seus jogadores. Agora, se o Marcelo Oliveira está escalando o Diego Souza errado, como eu acho que está, aí vai ficar bem difícil. Mas também, Leandro, eu concordo que o jogador tem que cumprir a função dele, mas o time contrata um jogador, teoricamente como um substituto ali do Montiel, que era o ídolo do time no ano passado, dá uma camisa 10 para um jogador que não é camisa 10, e tá dando prerrogativa para o jogador ter privilégios, achar que tem privilégios. O Diego Souza, na minha opinião, é segundo atacante. Sim, ele é segundo atacante. Ele é segundo atacante. No Cruzeiro, ele é o terceiro jogador de ataque. Sim. Então, onde ele sempre rendeu bem foi jogando como segundo atacante no Vasco, que foi o grande momento dele, né? Ele foi como segundo atacante. Exatamente. Então, eu não entendi porque que o Marcelo Oliveira ainda não fez isso, pelo menos testou, sobretudo agora que está com 2 jogadores aí, que é o Dagoberto Borges no DM, deveria. Podia, é uma grande esperança, né? E também está esperando o Martinus, né? Não que o Martinus esteja 100% da sua plenitude física e tudo, mas precisa resolver a situação contratual dele também. A questão... para ele ser uma opção de segundo tempo, quem sabe? Porque a gente tem o entendimento que o Martinus, pelo menos na questão da habilidade e tal, e na finalização, ele é melhor, bem melhor que o Anselmo Ramon. Mas aí, para jogar com o Martinúcio, a gente vai ver que o Borges tem que sair do time. Mas eu tô falando no caso do Borges machucado da Dagoberto. O que é sempre, na verdade, né? Talvez a opção pelo Martinúcio na vaga do Luan, fazendo esse papel de Dagoberto, vamos colocar entre aspas, talvez o Martinúcio sairia melhor se ele tivesse também na plenitude da capacidade Isso é física. Sem dúvida mesmo. E o Atlético Goianiense teve resultados interessantes ao longo dessa caminhada na Série B, né? A maior goleada até hoje é do Atlético Goianiense na competição. Acho que ele fez 7-0. Fez não. Na equipe, não tô me recordando, não. Palmeiras 1-0, diante do Atlético Goianiense na estreia. Não, você tá falando da Série B. Na Série B, na Série B. Mas aí também, eu nem lembro quem o Atlético Goianiense pegou na... Acho que foi o Cianorte. O Atlético Goianiense pegou o Joinville 2-1, empatou com o grande Boa Esporte lá de Varginha 0-0. O São Caetano deu uma sulapada de 4-2 no Atlético Goianiense. 1-0 Atlético Goianiense diante do Paysandu. Em casa, olha só, em casa o Atlético Goianiense perdeu para o Icasa, de 3-0. E nessa última rodada, no retorno após Copa das Confederações, ABC 0, Atlético Goianiense 1. Então é um time que está no meio da tabela da Série B. Cruzeiro, se não vencer de pelo menos uns 3-0 aí, vai ser difícil engolir também, viu? Porque esse time do Atlético Goianiense não é nada mais do que um time mediano na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Então tem que chegar e atropelar mesmo. Ainda mais que era o retorno do Mineirão, a torcida deve comparecer não vou falar nem bom número, em algum número, porque a gente não sabe exatamente. O horário o horário é muito difícil. E terça-feira, apesar de não ser um dia ruim, por isso que o pessoal fala, sábado à noite é ruim, sexta à noite. Não é que é ruim, é porque a gente não está habituado. E terça-feira é um dia que a gente realmente não está habituado, né? O Atlético Goianiense goleou o Cametá por 7-0 na Copa do Brasil. Cametá. De que estado? Cametá, acho do Pará. Vamos olhar aqui. No Parque do Bacurau. Não faz sentido também, né? Então é isso. O Cruzeiro vai com tudo para tentar surpreender o adversário. E o próximo jogo é contra o Náutico, dia 14, domingo, no Mineirão. E aí tem que... São 2 jogos para vencer. Não tem essa teorizando nada aqui, né? Vencer, seja com Vinícius Araújo, seja com Elber, seja com Diego Souza, seja com Fábio no ataque, tem que vencer. E no Atlético? 3-2 diante do Criciúma, ontem na Arena Independência. Eu vou pedir para o Fausto rodar os gols e a entrevista coletiva do nosso Estival. Tá aí o primeiro lance do jogo, né? O Guilherme. Já foi o lance do gol do Guilherme, 1-0, um ótimo lançamento da direita para a esquerda, e o Guilherme, na verdade ele foi pênalti. Rosinei fez o lançamento. Primeiro gol do Atlético. Rosinei fez o gol. Aí o Luan tentou cortar uma bola depois, né? E
não Fez tinha muito o contra, que golaço, fazer. hein? Estabanado como sempre. Mas aí a bola ia entrar de qualquer maneira, né? Falar que também foi Ele contra. tentou fazer uma sacanagem. pressão ali no atacante. Cruzamento da direita e Belo cruzamento esse do Michel. Alexandre fez o gol. O Michel que já tá falando aí, pleiteando uma vaga no time, mas vai ter que jogar Eu mais acredito bola que ele pra- se salvou nesse jogo aí por causa desse lance, né? Porque no Exatamente, mais... porque Não não fez fez mais muita nada. coisa, não. E o Guilherme Tá. deu mais um belo passe aí pra finalização Terceiro gol do do Atlético. terceiro gol do Galo. Um buraco nessa defesa do Criciúma, né? E o Leleu marcou um gol, né? Quem diria também, Leleu, hein? Leleu. E aí, quem fez o segundo gol Já- do Criciúma? Já tá acostumado a fazer gols no Atlético, o Wellington Porque a Paulista. gente jogou um grande jogo hoje. Jogamos muito bem, tivemos paciência, tivemos qualidade para tocar bem a bola, tivemos pegada, passamos quase sempre a linha da bola, jogamos com velocidade, fizemos 3 gols, criamos mais no mínimo uma dúzia de chances, porque tivemos muita movimentação, fizemos muitas diagonais, que a gente trabalha bastante, 2 delas refletiram em gol, e jogamos contra uma equipe ajustadinha, certinha, bem treinada. Não adianta a gente ficar também falando do Atlético do jogo de ontem, né? O que interessa, na verdade, é o jogo desta quarta-feira no Independência. O Duque traduziu bem o pensamento do torcedor do Atlético, até da Tá imprensa sem cabeça mesmo, pra... que o Atlético, a cabeça tá na quarta-feira. Agora, é impressionante como... esse é o ponto que eu estava falando aqui desde o ano passado e alguns até me criticaram com relação a isso. Tomou 2 gols do Criciúma. Se tomar um gol contra o News Old Boys, tá fora da Copa Libertadores da América. Porque é difícil, vai reverter, ficar- vai ser Vai fazer difícil. 4 no News Old Inverter Boys. vai ser É muito difícil, é muito complicado. Então, o que eu acho é isso. O Atlético tem que ter um... É muito complicado esse jogo. Vai ser um... Inverter. É inverter. no caso. Inverter, porque você já... O lance já tá... Enfim. É inverter. A história é, o Atlético precisa O inverter. certo é inverter. Porque a vantagem é do News. Então o Atlético tem que inverter a vantagem. Isso. Inverter a vantagem. E 2-0, o Atlético não foi capaz de fazer um gol lá no estádio Marcelo Bielsa, em Rosário. E a gente sabe das qualidades do time do News Old Boys. A gente já falou aqui N vezes que é um time que tem o Scoca, é um time que tem o Maxi Rodrigues, é um time que tem o Heinz, é um time que tem o Bernard. Então, vamos falar na real, é muito difícil o Atlético conseguir um resultado sem tomar gol. Esse é o problema, o Atlético toma gol em todo jogo. Da Libertadores foram todos Todos os jogos que o Atlético tomam gol. sofreu Por que o torcedor atleticano poderia ter esperança de um time não levar gol diante do News Old Boys, que é um time, hoje, na minha opinião, sem contar que é o melhor time da Argentina, tem entre os 3 da América do Sul, com certeza. Então é muito complicado, vai ser um jogo muito difícil, a torcida vai ter que ter muita paciência para tentar conseguir a classificação para uma final inédita. Muitos estão falando aí que é o jogo mais importante da história do clube, e eu já acho que é um exagero, que o Atlético já teve nessa situação em outras oportunidades. Mas é uma situação em que, se o Atlético não tiver o apoio da torcida, né? Foi contra igual o Tijuana, não, porque a torcida ficou calada contra o Tijuana e só comemorou o gol. Uma torcida ficou em silêncio o jogo todo, porque o jogo foi tenso. O jogo muito foi tenso. A torcida ficou tensa o tempo todo. Mas esse é o ritmo da Libertadores. Né? A gente sabe, muita gente comparando a torcida argentina, né? O nosso amigo Fernando Almeida, que esteve lá em Rosário para a cobertura desse jogo, também citou o comportamento do torcedor argentino, comemorando, vibrando a partida inteira. A gente sabe que tem particularidades da torcida na Argentina e no Brasil. O pessoal aqui fica muito tenso. Realmente, uma partida Atlético e Tijuana foi muito tensa. A gente viu o torcedor... Mesmo porque o Atlético tomou um gol de cara. Né? E ainda foi pressionado no início do jogo. Não, então, foi pior. Tem que fazer diferente. Tem que fazer totalmente diferente do que jogou em Rosário, lá no Colosso del Parque, o estádio Marcelo Bielsa, porque o forte do Atlético é jogar pra cima. Exatamente. Por isso que o Atlético leva gols. Essa é a explicação, porque o Atlético é um time que também faz bastante gols. Mas, e pois vai pra cima, mas incisivo, isso joga pra mim... pelos lados do campo. Mas isso pra mim é desculpa. A gente fala, eu sei, eu respeito a sua opinião, mas pra mim isso é desculpa. Pelo seguinte, todo time hoje joga pra frente. Todo time hoje, os 2 atacantes... Hoje tá numa mania de jogar no 4-2-3-1, né? Esses caras que ficam na ponta, eles voltam pra marcar. Isso é todo time. O News Old Boys joga assim, o Cruzeiro joga assim, o Real Madrid joga assim, o Barcelona joga assim, a Seleção Brasileira joga assim, a Espanha joga assim. Então, tem que marcar.
Os caras não estão marcando bem. No primeiro gol do News Old Boys, um absurdo. O gol foi um absurdo. O Marcos Rocha, na verdade, ele estava tentando cortar o cruzamento na lateral esquerda. O que ele estava fazendo na lateral esquerda? Aquela bola foi alçada na grande área, o Marcos Rodrigues cabeceou sozinho. E sozinho. Você fala de marcação não é nem por causa do Marcos Rocha, não. Eu tô citando o Marcos Rocha, porque se o Marcos Rodrigues não tivesse pego aquela bola de cabeça, tinha um jogador, provavelmente lateral esquerdo do Old Boys, estava esperando a bola cair no pé dele para entrar, para chutar para tudo, para dentro do gol. Então, é isso que eu tô falando. Às vezes, a gente fica falando, o Atlético é um time muito ofensivo e tal, joga. A seleção brasileira também é um time super ofensivo e marca pra caramba. No caso, principalmente levando em conta o jogo lá em Rosário, o Atlético não foi ofensivo, como devia ser, talvez até por medo de não ter em plenas condições. O Pierre, que não atrapalhou, mas também não se destacou no meio campo, na minha opinião. Não, ele não marcou ninguém. Na minha opinião, o Pierre não marcou ninguém. Ele não estava 100%. Achei ele bem perdido no jogo. E agora mas aí pode ter a volta do Leandro Donizete, porque inclusive no treinamento de agora na Cidade do Galo, o Cuca está dando um coletivo tático e o Leandro Donizete, assim como o Leonardo Silva, os dois estão no time titular. Essa era a pergunta que eu ia fazer para você, Rômulo. Leonardo Silva e Leandro Donizete. Eles não se prepararam para esse jogo. Eles não treinaram como todo time treinou. Vem de contusões sérias. A contusão do Leonardo Silva é muito séria. É uma contusão no ombro e ele é um zagueiro. Ele vai usar esse ombro o tempo todo. Você acha que é uma boa contar, assim como o Pierre, porque o Pierre ainda não está 100%, é uma boa contar com esses jogadores para enfrentar o News Old Boys? Mas, por favor, não fale aquela questão de vai no sacrifício, é isso mesmo e tal, não, tá? Eu nem acho isso, não, sabe? Essa questão não pode ser... Ela é válida, né? Mas o Pierre já vinha falando isso, porque ele foi, assim, no final, nos últimos momentos ali antes do jogo que ele foi confirmado, ele faltando pouco tempo para o jogo, e eu questionei isso. Será que vale a pena colocar um jogador, por mais que ele é fundamental naquele time do Atlético, mas ele está na sua melhor condição? Porque por mais que ele seja fundamental, não estando na sua melhor condição, o jogador prejudica. Eu já estive dentro de clube. O jogador, quando está dentro do departamento médico, é outro ambiente que o jogador vivencia dentro do clube. Então, certamente, o ambiente que o Leonardo Silva e o Leandro Donizete vem vivenciando não é exatamente o mesmo que todo o restante do time, em termos de preparação, de motivação, de foco no jogo. Afinal de contas, o cara não sabe se ele vai jogar ou não. Então, como que você foca numa coisa que você não sabe se vai acontecer ou não? Então, é um ambiente diferenciado que o jogador vive quando ele está no departamento médico. Cabeça, preparação. Não adianta falar que não é, porque é sim, por isso tem que entendeu? ter um diálogo com o treinador, Sim, para injetar o ânimo, aquela famosa frase de aquela coisa de estar dentro do gramado, treinando, Guilherme, é fundamental para o jogador. E aí o jogador, você vê que todo jogador, quando passa por um período maior de recuperação de lesões, eles sempre reclamam que fala que eles ficam lá isolados na academia, na fisioterapia e tal. E é outro ambiente mesmo, é outro clima, lidar com fisioterapeutas, com preparadores físicos, e lidar com treinador, com time, com companheiro de time. É bem diferente, os horários de treino são diferentes, às vezes o jogador não cruza com os companheiros que ele vai estar em campo. Então, realmente é muito, muito complicado essa situação de preparar o jogador ali como o Leandro disse, no sacrifício, certamente, principalmente o Leonardo Silva, não vai estar preparado 100% para o jogo, mas se tiver com o mínimo de condições, coloca o jogador em campo e não tenha dúvida que o New Old Boys vai jogar em cima do Leonardo Silva para fazer ele contundir de novo, sem dúvida. O que eu penso, igual na verdade... Com o Bernard, sem dúvida que vão jogar em cima dele para forçar o ombro. E aí eu te faço uma outra pergunta para vocês. Do jogo. Será que nós não faríamos o mesmo? Não é nem jogar sujo, é jogar em cima do cara que não tá 100%. Não, isso aí eu não condeno. Não é condenável. Porque pra gente é tranquilo, é fácil a gente ficar refletindo sobre essas questões. Agora lá dentro é outra coisa. Futebol não é estratégia? Sim. Futebol não é estratégia? Não é se você não tá com o cara 100%. Não é reforço quando você tem o seu melhor zagueiro em campo, como também não é difícil quando você fica sem esse zagueiro. Então o time sabe, é estratégia, vai jogar em cima da deficiência. Claro. E a gente sabe que o Leonardo Silva, a gente sabe não, né? A gente pressupõe, porque quem vai saber são os médicos do Atlético, mas a gente pressupõe que o jogador não vai estar dentro do seu 100% de capacidade física e com receio, porque ele
Treinar é uma coisa, treino é treino, jogo é jogo. No treino, os próprios companheiros não entram mais forte no jogador, porque sabe que ele tá com o ombro machucado. Sim. No jogo não tem dessa, não. E o que eu fico pensando é, se eu sou zagueiro do Atlético, se eu sou o Rafael Marques ou o Gilberto Silva, poxa, os caras estão querendo colocar o titular que tá sem ombro. Eu tava pensando nisso aqui agora. O que você vai pensar? Como é que você vai... Pô, tá na hora de colocar o cara que tá lá. Se eles bateram a cabeça no jogo contra o News Old Boys, paciência, não foram mal, mas vacilaram. Vacilaram em algumas oportunidades. O problema é que o jogo ficou todo em cima. Agora, uma outra pergunta que eu ia fazer pra vocês. Ontem no jogo contra o Criciúma, poxa, já que o Gilberto Silva e o Rafael Marques não tem nenhuma entrosamento, nunca jogaram juntos na vida, jogaram uma vez, poxa, bota os caras pra jogar contra o Criciúma, pô. Por que não vai fazer isso? Porque talvez o Cuca quis preservar os jogadores, pensando aí na possível ausência do... O Hever já pode machucar e tal, mas, gente, o futebol é jogado, pô. O Maluf disse que o Atlético até buscou informações para tentar liberar o Hever, mas, ao que parece, não conseguiu e o Hever não ia conseguir, não vai conseguir. Agora, o detalhe é... talvez foi para preservar o jogador mesmo. Ô, Guilherme, mas preservar, o Rafael Marques, por exemplo, quantos jogos que ele fez esse ano? Entendeu? Concordo. Aí é a hora do sacrifício. Não, eu tô imaginando o que o treinador, o Cuca, pensa. Eu também penso da mesma forma que vocês. Na minha opinião, zagueiro que tá com 70% de potencial não pode ser melhor que a não ser que você tenha Beckenbauer, que você tenha Luizinho, que você tenha, não sei, talvez os zagueiros da seleção da Copa de 94. Que foi o Aldair e Márcio Ricardo Rocha, Aldair, Márcio Santos. Esses caras são diferenciados. Esses caras só porque ganharam o título da Copa do Mundo. Não, mas eles são bons. Os caras quase não tomaram gol durante a Copa. Mas tinha um meio campo também que marcava muito, né? Mas, Guilherme, o time mudou o futebol. Eu entendo, entendeu? Tá falando. Eu concordo. O Leonardo Silva não é nada disso. O Leonardo Silva ele não pode ser melhor machucado que o Rafael Marques. Porque se for, tá errado. O que eu imagino da estratégia de jogo com o Rafael Marques, o Atlético perde na questão defensiva, porque o Leonardo Silva, na minha opinião, ele é melhor, e perde também na parte ofensiva. Mas ele 70%, ele não vai perder nenhum nem outro. Detalhe. Aí é que vale o bate-papo entre a comissão técnica, porque a gente está fazendo uma avaliação macro, né? Tipo, observando do lado de fora. O Cuca e os seus preparadores têm as informações objetivas, científicas, digamos assim. Né? Se ele coloca para jogar, dentro dos critérios lá da preparação física, da ciência e tal, eles acham que o jogador tem. A informação que eu tenho é que o Leonardo Silva participou de um treino com bola pela primeira vez depois de 10 dias no domingo. Sim, e tá jogando agora. Como é que um cara que tá desse jeito vai pra campo? É isso que eu tô perguntando. Porque não tem condição, gente. O atleticano pode ficar chateado comigo, mas, gente, futebol é isso. Futebol é contato físico. Não, claro, eu concordo. O detalhe é convicção. O futebol, ele também é feito de, digamos assim, do específico, né? Do que o treinador sabe, mas ele é feito de convicção também. Ele não é só regra, ele não é só tática. O técnico também tem as convicções. A gente teve... Ora essas convicções são certas, ora essas convicções a gente já teve esse mesmo exemplo, você bem citou, o Romulo bem citou, do jogo que o Pierre fez contra o News Old Boys lá em Rosário. O Pierre não pegou na bola, o Pierre não desmarcou ninguém. E estava jogando o quê? No sacrifício. O Tardelli jogou no sacrifício. Agora, por que ele jogou no sacrifício se ele teve... não sei, 20 dias para treinar, para tratar. Essas coisas que a gente não sabe, a gente tenta apurar, mas a gente sabe como é clube de futebol é muito bem blindado. Se o Tardelli estava baqueado, vamos usar essa palavra, na minha opinião também ele não tinha que ter jogado. E saiu que horas do segundo tempo? A que minuto do segundo tempo? Então, aí vai falar, aí na transmissão cogitou-se que ele estava cansado, mas a gente viu a entrevista dele depois e vimos que não foi bem isso, que ele estava sentindo uma contusão ainda, que é uma contusão mais crônica, ele vem jogando no sacrifício há muito tempo, mas se o time do Atlético está desse jeito, alguma coisa está errada. Não é apenas só a questão da preparação física, não, sabe? É questão fora de campo também. Os caras
tem que se preocupar com a vida de atleta, tem que ter vida de atleta. Ainda mais que é o time mais importante da história do Atlético, é o jogo que, na minha opinião, não é o mais importante, porque já tiveram outros tão importantes quanto esse, mas fatalmente, é um dos 3 maiores jogos da vida do Atlético. Um jogo então, que pode marcar, de fato, exatamente, a retomada do Atlético no cenário do futebol nos últimos anos. Aí eu fico me perguntando, 3 caras que tiveram um mês para se tratar, sabe? É muito complicado. Leandro Donizete tá voltando de lesão também, mas a gente sabe que não tá 100%. O Pierre tratou a semana inteira. O Tardelli vai. A gente sabe que esses jogadores, no outro contexto, não estavam com esse papo de estar recuperado, não estariam voltando, gente. A gente sabe disso. Um exemplo é o Cruzeiro ano passado. Já estava com a situação resolvida no Campeonato Brasileiro. Antecipou a cirurgia do Borges, já colocou o cara para recuperar desde novembro. Por quê? Porque sabe que não vai precisar dele para uma situação muito importante. Se não fosse uma situação de semifinal de Libertadores, esses 3 jogadores, 3 não, os 4, né? Pierre, Leandro Donizete, Leonardo Silva e Tardelli, estariam no departamento médico com a informação oficial do clube, que é sem previsão de retorno. Sem previsão de retorno. É isso. Só volta quando esses jogadores estiverem 100% para poder atuar. E nenhum deles está 100%. O Tardelli é o que está em melhor condição, mas não fez absolutamente nada também. E outra coisa, o próprio jogador, ele também é um termômetro disso, né? Se ele sabe que ele não está bem, e ele entrando em campo, ele tem a convicção que ele vai atrapalhar os companheiros, ele vai ter um detalhe diferente em relação ao torcedor, que o torcedor vai cobrar da mesma forma como se ele estivesse jogando em alto nível. Então, a gente sabe como que funciona essas coisas aí. O jogador também não pode dar esse mole. Então é isso, com o Sidão, o Flávio e o Fausto me cornetando ali dentro do estúdio, pedindo subir a plaquinha para encerrar o programa. Eu gostaria de agradecer aqui a presença do Rômulo. Obrigado, Rômulo, aqui mais uma vez comigo, participando do Esporte.com. Obrigado, Leandro. Obrigado, Guilherme. Amigo internauta também. Muito obrigado por acompanhar aí o nosso trabalho. E vamos continuar aí vamos ver o que vai ser desse time do Atlético na quarta-feira, né? Porque a gente sabe que tem condição, tem time sim, tem uma preparação de todo um ano, né, para esse jogo. Sabemos que é bem difícil também, a gente está aqui para falar a verdade, não é para cornetar ou para pesar o time do Atlético. É uma situação muito difícil. Vamos ver o que vai acontecer, né? Eu estou na expectativa. Obrigado, Guilherme. Valeu, um abraço para todo mundo aí que está acompanhando, que acompanha o Esporte.com e acessa o Super FC. E vamos esperar, de fato, esse jogo de quarta-feira, que vai dar uma mudada aí na situação, pode colocar o Atlético num patamar de sonho ou até, se não segurar a questão psicológica, virar um pesadelo, mas como o Rômulo disse, o Atlético tem condição de fazer o seu papel bem feito e garantir a classificação, e também de olho no Cruzeiro, que precisa aí mudar um pouco o seu panorama e se colocar aí como candidato até o pentacampeonato que todo mundo está dizendo, mas para isso vai ter que melhorar bastante o Marcelo Oliveira também. Depois desse testamento que os dois disseram aqui, a única coisa que eu tenho a dizer a vocês é muito obrigado pela participação de vocês aqui comigo mais uma vez. Lembrando que tem jogo terça-feira, tem jogo quarta-feira e tem jogo mais no final de semana. Um grande abraço e até lá.